Pode tomar assento. Estou aqui porque o Senhor tem me sustentado nesse momento. Estou aqui porque Deus tem guardado e tem dado a vitória e saúde, alegria e sabedoria. E tem até agora tem sustentado e mais fará para aquele que anda no caminho do Espírito Santo. Para mim, a maior alegria da vida é ter a presença do Altíssimo, é Cristo Jesus. Deus hoje me levou em duas palavras, duas mensagens. Não é muito bíblica, eu vou judiar muito de irmão. Eu quero falar primeiro sobre a fé. A fé e o Espírito Santo também o Espírito da fé e o Espírito Santo e a obra de Deus. Amados irmãos, todo mundo sabemos que nós temos que ter o Espírito Santo, a obra e a fé. Esses três não podemos deixar fora do nosso coração e de nossa mente. Para falar com Deus vivo, Ele vive e reina e zela por cada um daquele que anda e obedece a sua palavra. Porque a maior riqueza não está no homem e nesse mundo, mas está em Cristo Jesus, que é o maior que está em nosso coração. Eu quero falar aqui sobre o Espírito da fé e a obra, a primeira parte, que se encontra em Romanos, no capítulo 17. Que diz lá, Romanos capítulo 5 e 17. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Capítulo 3, versículo 24. Sendo Jesus justificado gratuitamente pela sua graça e pela redação que lá em Cristo Jesus, a qual Deus propõe a proteção pela fé, o seu sangue para demonstrar a justiça pela remissão do pecado diante cometido sob a paciência de Deus que está em Cristo Jesus. Amados irmãos, a grandiosidade da revelação do conhecimento que o homem espiritual recebe é o dom de Deus quando ele busca em santidade, oração e jejum. Aí você vai receber, às vezes, aquilo que você nem espera, mas você está com aquela fé tremenda, e Deus vai pôr o Espírito Santo em seu coração e sabedoria e o dom de revelação. É isso que nós buscamos 24 horas da nossa vida, andar na fé e fazer a vontade do Altíssimo, porque a fé sem obra e a obra sem fé é morta. Esses três têm que andar junto, a fé, a obra e o Espírito Santo, porque você tendo fé e terá a obra, Deus vai usar o Espírito Santo em seu coração e em sua vida, para que você manifeste a vontade dele, mas não da nossa carne, mas a fé que está em Cristo Jesus. Dentro dessa visão, olhar para dentro de si, você conclui que tem a natureza espiritual ou carnal. Você tem que ter a natureza espiritual dentro de nós para que o Senhor faça a obra. Que não há nenhum vazio em nosso coração, por onde nós passar, aonde nós estiver, porque nós temos a direção do Espírito Santo do Senhor Jesus em nossa vida, em tudo aquilo que nós meditamos. Porque todos os momentos onde andamos, usamos Sua palavra, buscando primeiro a direção do Espírito Santo que está em Senhor Jesus Cristo. Até a virtude mais importante para a salvação, contudo, a fé não é necessária apenas nesse aspecto, ainda que em toda a área da nossa vida. Por isso eu digo, como está dizendo nessa palavra, aqui diz não só a fé, mas tem que ter esses três projetos em nosso coração, que é a fé, a obra e o Espírito Santo. Tenho provado em minha própria vida o imenso valor da fé. Oh, que alegria ter uma fé! Quando nós temos fé e esses dois projetos em nosso coração, que é o Espírito Santo e a obra, a alegria é profunda, a alegria é imensa, porque você está cheio do Espírito Santo. Você está alegre, cheio da vontade de Deus para mencionar a palavra àquele que está precisando, porque se você está cheio do Espírito Santo e da fé que está em Cristo, está em nosso coração. Porque se não fosse ela, não teria suportado a luta cruel que passamos toda a vida, em nossa vida, em todo momento. Igual o pastor mencionou agora há pouco aqui, Jesus está voltando. Tudo que milhões de anos que ele disse lá
próprio homem está vendo com seus olhos o final e a vinda de Cristo. Mas como nós pregamos o Evangelho, não é por força que nós buscamos a alma, mas aquele que tem ouvido como ouve e guarda, aquele que crê terá a vida eterna. Não é por força, mas é por amor à palavra que Deus transforma e muda a vida. Desta mais de 5 décadas de caminhada com o Senhor Jesus, muitos anos caminhando com Cristo, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para a luz que é Cristo Jesus. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, quando nós estamos na direção do Senhor Jesus Cristo, tudo vai bem, porque tudo é controlado, porque Ele é o dono de tudo, Ele que dá a direção, é Ele que comanda a nossa vida 24 horas. Mas por isso nós temos que ter a unção 24 horas, ter Cristo e não negar a palavra, não deixar de falar o testemunho lá fora, que a nova pessoa que tem em Cristo, ele é nova pessoa, nova criatura. Ele não envergonhar de falar o seu testemunho, que nós que estamos em Cristo, como diz a palavra, tem que ser um testemunho vivo lá fora, para mostrar para aquele que ainda não aceitou a palavra, saber que o nosso Deus vive. Nós não vemos, mas nós sentimos Ele em nosso coração. Então não falo de algo teórico, tudo que afirma é resultado de alguém que viveu e vive na presença do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que Ele usa em nosso coração. Ele põe sabedoria em nosso coração, Ele põe a sabedoria em nossa mente, para que nós transmitimos essa palavra bem ministrada àquele que precisa ouvir. Lá no Salmo 119, 11, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que quer dizer essa palavra, amado pastor? Não usar a palavra do Senhor em tom e nem ímpio, quando ele não tem vontade de ouvir e guardar a palavra no seu coração. Porque nós não estamos só ouvindo, mas nós somos praticantes. Porque o Espírito Santo sabe aquele que está com sede de ouvir a palavra e ter a mudança pela fé em Cristo Jesus. Viveu e vive diretamente com experiência com esse poder. Por isso fiz neste último tempo um questionamento de algo que tem me intrigado bastante, porque alguns deles têm fé para ser rapidamente curado, libertado dos seus males, mas muito não aceita, muito não recebe porque está na dúvida. Quando pregamos o Evangelho, como eu acabei de dizer, tem que ser praticante. Aquele que ouve não é só ouvir por aqui e soltar, mas ele tem que deixar penetrar em seu coração e guardar a tua palavra, que foi falado para a intenção da nossa fé, que transmite para aqueles que estão precisando também. Assim é a nossa vida diante do Cristo vivo. E Ele mesmo deixou essa missão não só para nós, obreiro, pastor, missionário e demais. Ele mesmo disse na sua palavra, quando Ele subiu ao Pai, Ele disse ao seu discípulo: para onde vou não podereis neste momento. Agora, mas eu vou preparar lugar, e vocês que aqui ficam, continuem fazendo a minha obra, pregando o meu Evangelho, porque aquele que for batizado será salvo. Esta é uma missão não só para mim, para os obreiros, mas para todo aquele que é praticante da palavra do Senhor em Cristo Jesus. Para ser rapidamente curado e libertado dos males, enquanto o outro continua sofrendo, embora seja cristão, mas a lei vive em dúvida. Não que eu estou julgando. Nós que cremos no Cristo Jesus, nós temos que ser corretos. Nós não podemos andar em dúvida. Quando alguém fala de Cristo, aceita a palavra, porque é Deus que muda, através do obreiro, através do irmão, falando do amor de Cristo. Quanto Cristo sofreu para dar a vida para que nós estivéssemos aqui nesse momento. E muitos não reconhecem porque ainda estão na escuridão e às vezes não querem aceitar. Mas nunca nada está perdido, porque através da minha e da sua palavra, Deus tem uma mudança daquele que não tem valor para a sociedade, mas para Deus tem. Agora eu quero ir para outra parte aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 11 apenas, 11 e 12, que diz: quero falar agora sobre o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com uma mulher que precisava do Senhor. Uma mulher que creia, mas não cria porque ela duvidava.
passado, ela tinha um vazio no seu interior, por isso ela não era feliz. Momento, ela não deixava o Espírito Santo trabalhar porque ela duvidava, até quando ela teve um encontro com o apóstolo Paulo. Capítulo 11, Atos do Apóstolo 16, capítulo 16, versículo 11. Navegando de Troia, fomos correndo a caminho direto para Somácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Uma colônia estivemos alguns dias nesta cidade. Esta mulher Lídia era uma grande mulher naquela época, que ela vivia no sul da Síria, num vilarejo. Ela era uma mulher que era vendedor de púrpura pura. Púrpura pura, irmão, sabe, naquele tempo era um grande perfume, muito caríssimo. Ela vivia deste serviço, ela vivia desta fidelidade para o alimento da sua família e sua. Mas era uma pessoa, irmão, que ela cria, mas não cria porque ela duvidava. Ela andava triste, era usada pelo espírito maligno. Essa mulher andava, caminhava, ela não sentia alegria, ela sentia ouvir falar de Jesus, ela duvidava, por isso ela tinha um vazio, não deixava o Espírito Santo fazer morada no seu ser, para que ela andasse também em santidade. Era uma mulher que vivia ali no vilarejo, quando passaram Macedônia, Tiatira, ela era de um vilarejo, creio-se num bairro muito pobre. Quantas vezes essa mulher, muitos falavam de Cristo, ela ganhava muito, ela tinha alegria, mas o amanhã era triste, porque ela não deixava o seu vazio, o Espírito Santo fazer morada. Era muito difícil. Foi quando Jesus disse a Paulo e a Barnabé: vá para a Síria, quer dizer, que a direção de Deus, ele já fazia a sua caminhada pregando o evangelho da salvação de Cristo. Quando ele foi para Tiatira e entrou para a Macedônia, e ali Deus tocou que ele fosse até aquele vilarejo. Lídia era uma mulher temente a Deus, estava familiarizada com a fé do povo de Israel, mas não com a fé em Deus, que eu acabei de dizer. Ela tinha a fé do povo de Israel passageira, mas no mesmo momento ela duvidava. Então ela sofria, irmão, porque não deixava o Espírito Santo fazer a morada em seu coração, não deixava o Espírito Santo, através da palavra, preencher o seu vazio. Mas agora ela encontra-se com o apóstolo Paulo, o embaixador de Cristo, e Paulo prega para essa mulher: arrependa, porque o reino está próximo, o Filho do Altíssimo está à porta. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele enche de Espírito Santo aonde lhe há um vazio. Ele põe alegria dentro daquela pessoa. Ele faz aquele lar atravessar numa base de viver uma alegria. Quando essa mulher recebeu, ela foi imediatamente ali curada, recebeu, a alegria veio. Porque, veja bem, amado pastor, era uma mulher que duvidava, até o espírito de demônio entrava nela, porque ela tinha um vazio. Porque quando estamos cheios, fechados pelo inimigo, porque nós temos Cristo vivo em nosso coração. Assim não foi diferente essa mulher. Ela teve que ter um encontro com o apóstolo Paulo, ali, aquele vilarejo, depois de atravessar a Macedônia. Por isso que nós, tudo que fizermos e vamos fazer, não esqueça de pedir a direção do Senhor, se é a vontade dele, porque quando ele confirma, o vai de bem para melhor. Tudo é consumado, tudo é feito naquele melhor alegria do mundo, naquela maior alegria do coração da gente, porque o Deus, nosso Pai, está na frente, e o Espírito Santo. O embaixador, em 2 Coríntios 5:20, ele falou para a mulher que estava reunida para orar junto acerca do Filho de Deus, que Deus havia enviado para este mundo. Algo surpreendente aconteceu. O Senhor abriu o coração de Lídia. Ela abriu o coração para depois fechar, para ministrar a palavra que precisava para aquela mulher, naquele vazio que tinha dentro de si. Por isso ela não era feliz, ela era uma mulher sofrida, ela ganhava muito os seus bens, ela trabalhava com perfume, que é o que eu acabei de dizer, pura, que era o melhor perfume na época de Israel, de Jerusalém.
nação e a sua vida acabou. Porque era uma mulher de fé, mas ela duvidava. E quando estamos em dúvida, o Espírito Santo não faz manifestação. Jesus não está na causa, porque nós temos que servir ou não, ou seja, não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar em todos os momentos da nossa vida onde estamos. De forma que ela pudesse fazer oferta regular. Não, importante notar que o Senhor não abriu a bolsa dela de tal forma que ela pudesse fazer oferta regular. Ele também não fez que ela sacrificasse muito do seu tempo. Ele só fez uma coisa: botou o Espírito Santo dentro daquela mulher que faltava. Aonde não tinha alegria, aonde ela não tinha paz. Paz e alegria de momento, mas não era completo. Até quando ela não se abriu para o Espírito Santo, aceitando a palavra do apóstolo Paulo, que foi enviado por Deus para aquele vilarejo. E para realizar boas obras, apesar de frequentemente motivar outras pessoas, agir assim, ela abriu o coração dela, ela encontrou um caminho de acesso para o seu interior. Eu acabei de dizer, ela encontrou a verdadeira palavra de Cristo Jesus. Por isso, amado, nós podemos falar e não deixar de falar, porque tudo é o momento de Deus, pastor, não o momento da gente. A gente tem que fazer o que a Bíblia diz, ir de pregar o que Cristo deixou. Mas não é por força que eu posso mudar, e nem você, mas sim pela palavra. Mas nunca desistir de falar de Cristo, porque o momento é dele, o falar é nosso, que é usado por Cristo Jesus. Mas é Ele que muda a nossa vida, é Ele que muda aquele que está no cativeiro. Porque eu vi pessoalmente, amado, da minha vista, eu já vai para 30 anos, pastor, na presença do Senhor. Não me envergonhe de falar, não, Ele nunca me desamparou, só me cuidou até aqui, de me sustentar e mais parar. Quero partir se Cristo voltar. Se eu não for transformado esse ano, como diz a palavra, para subir, estarei na glória antes dele chegar. Porque aquele que morrer em Cristo, este ressuscitará primeiro. Como a pessoa disse, hoje a tribulação já está aí, mas não está completa ainda. Para quem não sabe o que é a tribulação, a hora que entrar a tribulação mesmo, vai quando o povo será arrebatado. Porque aquele que morrer em Cristo Jesus, esse ressuscitará primeiro, diretamente. E o que não quiser esse Cristo Jesus, este nem retornarão do sepulcro, ali permanecerão. Porque a tribulação é 3 anos e meio, pastor sabe. Na tribulação, pastor, terá muita coisa. A doença não sarará, porque hoje uma pessoa pega uma enfermidade, dá certo que Deus deixou médico, mas na tribulação, por 3 anos e meio, remédio não fará efeito, sofrerá e não morrerá durante 3 anos e meio. Terá muito dinheiro, mas não terá o que comprar. Isso é para os obedientes que não querem aceitar a salvação. A vida dela demonstra que estava pronto para aceitar a ação de Deus. Isso que Deus deseja de cada pessoa. Caro amigo, imitando a Lívia, nós também podemos começar uma nova vida. Quando essa mulher foi transformada, ela largou mão de tudo, daí ela sentia felicidade. Que Deus tocou que era para mencionar a palavra daquela religião que ela estava. E o apóstolo Paulo fazendo a sua obra por todo aquele país da Síria, do sul ao norte, da Macedônia a Tiatira, mas mais por todo lado onde Deus dava direção para ele. Ele não ia por conta a sua vontade, mas sim buscava a direção do Espírito Santo e a direção de Deus. Começou a nova vida com o Senhor Jesus, que eu disse. Desta maneira, tempo e dinheiro não irão mais ocupar a parte central desta mulher. Eu acabei de dizer, ela largou tudo bem material, porque ela era sustentada depois dali, que ela foi transformada pelo Espírito Santo. Deus nada deixava faltar para aquela mulher, quando ela recebeu a transformação, quando ela aceitou a palavra que estava vazia em seu coração, no seu peito. Aí Jesus penetrou o Espírito Santo, ela
usando, na palavra ministrando e sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo que nós vamos buscar, amado, tudo que nós precisamos, não por nossa força, mas sim na direção do Espírito Santo. Porque sem Ele nada conseguimos, sem Ele em lugar algum chegamos. A maior alegria da minha vida é falar de Jesus, é viver na santidade e viver na alegria. Porque quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, que obedece e anda nas palavras, com fé, anda e obedece, você vê um semblante muito mais diferente, pastor. Eu falo isso, o pastor de fora tem visto de mim, e muito que eu já vi. Mesmo falaram para mim, você é pastor milionário, você sabe que eu tive também, eu tive funcional, bem que eu comentei. Eu falei assim, mas eu já sorri. Mas cadê a sua riqueza? Você não vê. A minha riqueza só eu ensino. Não só eu, aquele que tem Jesus no seu coração. Tempo e dinheiro não era mais ocupar na parte dessa mulher. Ela tinha todo o seu sustento, que era por Espírito Santo, quando ela se abriu o seu coração, o seu interior, para que entrasse a palavra da salvação. Tempo, vida, ela não mais é digna para nós do que todas as outras coisas. Nós desejamos servi-lo e tornar centro de nossa vida em Cristo Jesus. Abriu o seu coração para o Filho de Deus, ou seja, ouviu o seu chamado. Não deixe para amanhã quando Deus tem para hoje. Não deixe para depois que não é para agora, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Cristo, que vive e reina em nosso coração. Ele sacrificou sua vida por nós, sofrendo sobre a cruz. Ali ele foi pendurado, sacrificado, a maior vergonha. Hoje eu sinto uma mágoa, não tristeza, daquela pessoa vem mudar o ouvido, mas eu peço pela misericórdia de Deus, através da oração, Espírito Santo de Deus, abra o olho do seu filho também, será salvo, será aceitado até o fim. E a própria palavra, a oportunidade até o fim de Cristo voltar, será levada. Porque como diz assim, o primeiro será o último, e o último será o fim. Sabe o que quer dizer isso aí? Mesmo aquele que está ali na unção do Espírito Santo, se ele der uma falha, um piscar de olho, um desvio naquele momento que Cristo está voltando, ele perde a salvação. E aquele que está lá na rua, mendigando, a vez caindo da sarjeta, como para a sociedade não tem valor nenhum, esse já está perdido. Esse já vai para o terra, eles têm o costume de falar que não conhece, vai para aquele lugar. E a vez ele se arrepende e é transformado em salvo. Por isso, a salvação é individual. Eu não posso lutar para salvar a minha esposa. Eu não posso levar ela, nem ela a mim. Mas para que os dois subam, deixa na santidade, deixa na unção do Espírito Santo, e na palavra e na obediência. Sacrificou sua vida por nós. Foi pendurado com culpa que não lhe pertenceu, a qual é a sua encosta para o seu cabelo, quando diz, dá-me o teu coração. Jesus está pedindo nesse momento, que é a nossa alma. Ele não quer o nosso corpo, ele não quer o nosso dinheiro, nem o nosso bem, ele quer a nossa alma. Ele quer que nós seja aqui uma criatura na sua presença, levando a palavra, fazendo a obra, seja onde for, mas não por nosso querer, dobrando o joelho e pedindo a direção do Espírito Santo. Amado irmão, quando eu estou me enchendo no ano 2009, ali pastor, eu mencionava a palavra para aquele vizinho, nunca creme, nunca blasfema contra Deus, porque tudo que Deus faz, é Ele que é o dono da vida, é dono de tudo, é Ele que sabe. Analisa, quando está perdendo o cheiro, está lá Fátima, perdendo a mudança, tudo ali, e tirando o correndo de Curia, nós não ficamos tristes, gente blasfemando. Oh Deus, para que isso? Você não existe, fazer uma coisa dessa, e falando as palavras, que eu não quero acionar aqui, sabe? E nós só dando glória a Deus. Fátima, não muramos, vamos ficar na rocha, porque quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Quando a gente tem um sonho e vive na rocha, vive na presença,
na certeza de aquilo vai acontecer de bom. E tudo isso acontece porque o Deus que nós servimos não é Deus para brincar, é Deus para que faz a vontade dele na hora e no momento certo. Porque o Deus que nós servimos é o Deus vivo. Ele não dorme em nenhum momento, ele zela por cada um 24 horas. Por isso, amado irmão, vamos ficar firmes na presença, não importa o que passar. Tem que crer que aqui é a passagem, aquilo está bem registrando, não podemos esconder nada. Se esconde o dicionário do pastor, mas Deus está registrando. A pessoa que está com mentira, ela não vai a lugar algum, ela é revelada no momento e na hora certa. Não que eu estou jogando ninguém, espero que ninguém está aqui tudo na verdade do Espírito Santo, porque a mentira não se agrada a Deus, a mentira não é de Deus, a verdade tem que manter, porque Deus quer o justo, não o injusto. Por isso hoje existe muito falso profeta, mas Deus pode mudar, porque o perdão se tem nesse 37. A mentira não se abala o coração de Deus, mas a verdade é abalada com alegria, porque Deus conhece o justo, o injusto e o ímpio. Mas como ele disse na sua própria palavra, é que todos se salvam pela minha palavra, meditando a sua e todo aquele que tem o Espírito Santo. Amados irmãos, então essa mulher, ela teve a sua vitória garantida. Quando ela deixou, para me terminar, quando ela deixou, aceitou a palavra, igual eu disse, precisava do seu vazio, ela entregou tudo aquilo que era o sustento dela. Mas Jesus, naquele momento, ela foi meditar a palavra. É Deus que usa, e Deus sustentou o seu viver, entende? Em tudo o seu sustento, então isso estava, nada faltava, porque aquela mulher, ela ganhava bem, ela vivia aquele perfume, mas ela não era alegre, ela não tinha tristeza, ela tinha que ter um encontro com o verdadeiro Filho de Deus, usado por Deus, o apóstolo Paulo. E o aconteceu quando Paulo desceu para a Síria, por norte, sul da Síria, passando Tiatira, e ele teve um encontro naquele vilarejo que ficava ali em Macedônia. Isso é a palavra de Deus, amado. Isso é importante de nós servir Jesus, porque para o homem não tem jeito, para Deus tem. Para aquele que crê e aquele que ouve e guarda em seu coração, para que não tropeça, não caia, porque Jesus tem sustentado e vai parar. Então essa mulher, ali ela fez toda aquela parte dali da Síria, do sul. Quando ela passava aquele lugar, e aquele perfume dela era muito chique, sabe? Perguntava: cadê seu objeto? Cadê seu material, né? Que eu trago agora é maior que o meu perfume. É o mais perfume, mais completo que existe, que é Jesus Cristo. E a pessoa via aquela mulher, muito falava dessa mulher, muito que conhecia, dizia: era uma vendedora, mas não acreditava muito. Porque eu disse, ela tinha um vazio e precisava ser enchido, precisava me preencher. Foi quando ela teve encontro com o apóstolo Paulo. Então, amado, nossa vida é sempre assim. A gente tem que ficar cheio do Espírito Santo. Entende? Nada está perdido, porque a vitória é maior lá em cima. A vitória é lá onde não vai Egito. Egito nem tem morte, nem tristeza, nem dor. Lá tudo viverão na paz, em santidade, que assim que o nosso Filho Jesus Cristo deixou para que todo creia e tenha a vida eterna. Porque por isso nós temos que andar em santidade e união. Como que eu posso dizer que eu sirvo o Deus vivo? Ele está em mim. Ele está em mim, eu estou nele. Eu sinto, mas não vejo, porque ele é Espírito. Como que eu estou vendo o meu pastor aqui e falar que eu creio no Deus, se eu odeio ele? Tem que fazer um acerto. Está enganando a si mesmo, porque Deus quer que tudo viva em união e em santidade, porque no céu não entrarás
céu entrará em união com Deus e com seu irmão. Por isso, amado, muitos estão perecendo hoje, mesmo dentro da igreja, porque a sua fé, não é que eu estou condenando, nem julgando, nem criticando, estou apenas falando que Deus está mandando. Por isso, muito não recebe uma bênção, muito não recebe aquilo que ele veio para buscar, porque tem uma dúvida. Não que eu estou julgando, nem criticando, pelo amor de Deus, estou falando que Deus está pondo no meu coração. Quer ter fé? Tem fé? Quer receber? Guarda aqui. Não só agora que eu estava aqui, onde estiver. Olha, aquele pastor é uma bênção. O que ele falou lá, a palavra que Deus usou? Está aqui guardado, você vai lembrar. Esse, igual eu falei no começo, esse é o praticante, não o ouvinte. O ouvinte, aquele que ouça aqui e sai por aqui. Mas o praticante, aquele que ouve e desce no seu coração e guarda, para que Deus usa, que sabe que ele vive em santidade, ele vive na palavra, ele obedece. Obedecendo o pastor, se não obedecendo a Deus. Então nós temos que ser completo. Não podemos ser um aqui e lá fora lá outro. Às vezes você nega Cristo lá fora. Não é vergonha de falar isso. Fale do amor de Jesus. Aleluia. Porque Ele está alegre demais. Quando nós falamos do seu amor, quando nós falamos da sua santidade aqui na terra, anda no coração daquele que nos fala. Aleluia. Você veja bem. Ló, né? É do Jó, né? Aquele homem foi usado tanto por Deus, permitiu que tudo ele perdesse, mas em nenhum momento ele prosperou contra Deus. Em nenhum momento. Ele sempre falava: eu creio no Deus vivo, Ele é a maior riqueza que existe em minha vida. Esse homem. Agora, a mulher dele, infelizmente, não dava. Até que quando eles foram para Sodoma e Gomorra, Deus mandou que saísse a sua família e não olhasse para trás. Ela não só olhou, ela bem sabe disso, por causa dela não obedecer, mas ela sentiu saudade onde ela estava. Mas era para ser completa, obedecer, não olhar para trás. Daí o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Isso é a pessoa que desobedece. Agora, igual Abraão, quem tem uma fé igual teve pai Abraão, que nem seu próprio filho ele negou a Deus, quando foi para o monte para sacrificar no holocausto, quando chegou em cima que ele arrumou tudo, o filho disse: onde está o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Quando ele pôs o filho, ouviu a voz do Senhor. Não. Agora aqui é um fiel. É um fiel na minha palavra. É um fiel na minha presença. Onde estiver, a sua fé está em seu coração. Que eu sinto que é um homem temente a mim. Naquele momento, o cordeiro estava de lado. E era um cabritinho. Assim é a nossa fé e vivendo 24 horas perante o Deus vivo. Porque falar que crê é fácil, mas você tem que praticar. Você tem que viver em Jesus, não Jesus deixar nós, Jesus, viver por nós viver nele, que Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso protetor e nosso salvador. Por isso nós temos que permanecer 24 horas lá. Nunca deixar de falar a verdade, mas falar aquilo que é correto, que agrada a Deus. Nunca falar aquilo que não pertence a Deus. Nunca falar aquilo que não agrada a Deus. Porque, igual eu disse, ele não dorme. Ele vê 24 horas, o olho assim, o verdadeiro adorador, que adora e anda na verdade, que fala a verdade e não nega o meu nome. Esse é o verdadeiro que serve o Deus vivo em todo momento. Porque tudo que nós precisamos, nós temos que dobrar nosso jeito. Porque Ele tudo dá para aquele que busca, e aquele que crê, e aquele que ama. Porque Deus não manifesta naquele que não tem prazer. Porque nós não podemos servir dois Deus, somente um.
Só há um que vai levar para a vida eterna, para a cidade que Ele tem preparado para mim e para você. Por isso, amado irmão, vamos continuar firmes na presença do Senhor. Tem o vento que vinha a tempestade, mas você não pode esquecer que você tem um Deus vivo que zela por você e pela sua família. O lar abençoado é um lar de busca, é um lar que ora, um lar que ora e busca a Deus na oração, nas madrugadas, em todos os seus momentos. Por isso eu falo, tudo que for pedido, busque a direção de Deus, porque igual repito para o irmão, Deus já vai para 30 anos, amado, uma experiência muito grande na presença do Senhor, mas a experiência minha não é que eu sei mais que os outros, a experiência é que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nada consegue, sem fé nada vai. Aí quando você busca com fé, Deus faz a obra. Quando você pede com fé, Deus faz o milagre. A fé abundante, a fé que mora aqui em nosso coração 24 horas. Então, amado, gostaria de fazer uma oração, meu irmão. Eu ainda entreguei o microfone. Gostaria que o irmão ficasse de pé. Então, amado irmão, isso foi que Deus pôs no meu coração. Quando eu falo que eu amo todos vocês em Cristo, eu não posso pegar. Eu não posso deixar o Natal meu pastor passar perto do outro, nem sequer dar o Pai do Senhor para ele. Não é assim. Deus não se agrada de pessoas assim. Mas nós não podemos julgar. Igual eu falei para o pastor Ronaldo lá, ele tem que orar. Não é verdade? É igual eu repito, Deus quer que todos se salvem. A palavra está sendo dita, a vontade dele. Ele tem que se abrir para Deus. Igual que isso não é por força ou violência, mas ele é Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter posto essa palavra em meu coração. Abençoe o anjo dessa igreja, lá o Marcelo, Carol, as crianças. Abençoe aqui seu irmão, o segundo pastor Marco, que Deus abençoe sua família, todos eles. Abençoe cada membro aqui que aqui está, que não saia, que não entre pela direita nem pela esquerda, mas caminhe na sua direção, que é maior em todos os momentos, que zela e levará para o lugar prometido, para aquele que permanecer na sua presença e obedecer a tua palavra. É o que eu lhe peço hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Estou aqui em presença de vocês. Estamos juntos nessa obra, irmão. Vamos até o fim, até Cristo voltar. Se Ele não voltar, me encontraremos na glória. Amém, amado? Que Deus abençoe em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.